A primeira década republicana, uma introdução. Então, o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre isso. A primeira década republicana, apenas uma introdução que possui 3 parágrafos. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre história da economia do Brasil, história econômica brasileira, e não faz muito tempo que eu comecei essa playlist. Eu acho que esse é um dos primeiros vídeos ainda, não sei dizer qual, mas está ali entre os 5 primeiros, e eu escolhi utilizar como forma de introdução o seguinte livro para construir essa playlist. Este livro aqui, A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana, de 1889 a 1989. Este livro ele já tem edições recentes que contam o resto da história a partir de 1889, com certeza. Mas o que eu estou utilizando aqui, ele ainda para por aqui. Mas isso não é um problema, porque nós, nesses primeiros vídeos, principalmente, ou melhor, até eu concluir este livro aqui, a gente vai tratar neste período de 100 anos. Então não tem problema, nós não precisamos de livros com informações atuais, que vai demorar para a gente chegar nisso. Bom, eu já fiz uma breve introdução sobre esse livro, mostrando todos os itens do sumário, os assuntos que serão tratados, né? E no vídeo anterior eu tratei sobre os presidentes da República, apenas mencionando eles todos, só fiz isso. Tanto o presidente da República como o presidente do Conselho de Ministros, ministros da Fazenda e ministros do Planejamento. E aí nós tivemos naquele vídeo, deixa eu rememorar aqui, quantos presidentes da República desde 1889? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Se eu não contei errado, talvez sim, mas entre 35 e 37 presidentes até 1989, porque são 100 anos da República, né? Bom, e ministros da Fazenda também tivemos muitos, que eu não vou nem mencionar, e ministros do Planejamento também. Celso Furtado, deixa eu ver quem que é o autor principal desse livro aqui. Na verdade, o organizador é o Marcelo de Paiva Abreu, mas são muitos autores, né? Eu queria só mencionar aqui um importante ministro da Fazenda, deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou encontrar o que eu queria, não. Mas tudo bem. O Celso Furtado ele foi ministro do Planejamento, né? Na década de 60. Bom, então vamos começar o capítulo 1, que diz o seguinte: a primeira década republicana, lá em 1889, a primeira década republicana. Esse é o capítulo 1. E este capítulo ele vai trazer uma pequena introdução, o Brasil e a economia internacional. Olha os tópicos que eu vou gravar nos próximos vídeos. Hoje é apenas a introdução. Trabalho assalariado e a política monetária da primeira década da republicana. Política econômica dos anos de 1890. Que mais? Basicamente isso. Introdução, vou repetir: o Brasil e a economia internacional nesta primeira década, trabalho assalariado e a política monetária e política econômica dos anos de 1890. Então vamos começar com a introdução, o texto, para ver o que esse autor ou esses autores têm a nos dizer. Neste caso aqui é o Gustavo H.B. Franco. A primeira década do regime republicano foi das mais difíceis para a política econômica. Em primeira instância, essas dificuldades se devem ao fato de que aí se observam os momentos cruciais de importantes transformações estruturais na economia do país. Destacadamente, a súbita disseminação do trabalho assalariado no campo e o reordenamento da inserção do país na economia internacional. A primeira estava relacionada ao fim da escravatura. Então veja que em 1888, na verdade, houve a abolição da escravatura. Então isso impactou significativamente a economia de um país, a estrutura de trabalho principalmente. A primeira estava relacionada ao fim da escravatura e à maciça entrada de imigrantes ao longo da década de 1890. E a segunda ao extraordinário florescimento das relações financeiras do Brasil com o exterior. Transformações deste quilate, todavia, não definem inevitabilidades, mas modificam o espectro de escolhas a serem exercidas no contexto da política econômica, e esta, como será exaustivamente observado ao longo de todo esse volume aqui, né, é afetada por múltiplos fatores, entre os quais, por certo, política, doutrina e personalidade. A primeira década republicana, além de trazer mudanças estruturais na economia, será pródiga em crises políticas, já desde então, né?
Embates doutrinários e grandes personalidades, de modo que a política econômica desses anos não encontra explicações simples em nenhuma de suas inflexões. Então, teremos embates doutrinários, personalidades e crises políticas. Parece que é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nunca mudou. Segundo parágrafo, que lembrando são 3. A década de 90, ou seja, de 1890 até 1900, seria memorável em seus debates entre metalistas e papelistas. Então aqui surge, neste vídeo, nesta playlist, as primeiras ideias teóricas aqui. Então, debates entre metalistas e papelistas, em torno da orientação a ser dada à política macroeconômica. Então já existia discussão macroeconômica, apesar de que ela só vai realmente, de fato, surgir formalmente lá na década de 30, com Reinhard Maynard Keynes. Mas aqui já existia essa discussão entre metalistas e papelistas que tem a ver com macroeconomia. Nos primeiros anos a balança tenderia para estes, pois a República teria como seu primeiro-ministro da Fazenda um campeão papelista de indisputado talento, ninguém menos do que Rui Barbosa. Então Rui Barbosa era um papelista. Vamos ver o que isso significa. Todavia, a necessidade de se flexibilizar a política monetária geraria excessos, assim multiplicando resistências, de modo que o experimento papelista teria curta duração. A depreciação cambial de 1891, por outro lado, haveria de inaugurar um período de hesitações e de progressiva deterioração das contas externas. Então, uma política cambial forte em 1891. A reação conservadora a partir de meados da década seria avassaladora. A partir de 1898, o país levaria um plano conservador de saneamento monetário e fiscal às suas últimas consequências. Os anos 90 conhecem, portanto, ambos os extremos do espectro doutrinário, tanto um debate entre metalistas e papelistas. Este capítulo procura, em primeiro lugar, informar sobre as principais transformações estruturais afetando o andamento da política econômica e, em segundo, oferecer uma crônica das principais medidas de política econômica ao longo dos anos 90, 1890 a 1900. Com esse propósito, a seção 2 trata da redefinição das relações financeiras do país com o exterior e suas principais consequências a nível macroeconômico. Em seguida, na última parte do capítulo, trata das consequências da disseminação do trabalho assalariado no campo, especialmente no tocante à condução da política monetária e à organização do sistema bancário. A seção 4 oferece uma narrativa do curso da política econômica ao longo da década de 90. Bom, então este vídeo já ficou longo demais, eu apenas fiz uma introdução do que tratarei nos próximos vídeos sobre a primeira década a primeira década republicana, na verdade, ou a última década do século XIX, 1890 a 1900, isso do ponto de vista de política econômica. Vamos descobrir então o que aconteceu e basicamente já conseguimos ver na introdução que vai haver um embate entre papelista e metalista, e eu sinceramente não lembro o que é isso. Espero que nós consigamos ver essa diferenciação, isso no campo macroeconômico, ao longo da construção desta playlist do capítulo 1, a primeira década republicana. Mas já me parece que tem alguma coisa a ver com gasto, com política monetária, com emissão ou não de moeda, muito provavelmente, vamos descobrir. E também ele mencionou aqui que houve o grande reconhecimento do Brasil no plano internacional, e isso favoreceu também a economia. Bom, fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, vou deixar aqui no final, sobre a lista dos presidentes do Brasil. Lembrando que neste período nós estamos falando da primeira década, portanto de 1890 até 1900. E quais foram os presidentes neste período? Marechal Deodoro da Fonseca, 89 a 91, Floriano Vieira Peixoto, 91 a 94, Prudente José de Moraes Barros, 94 a 98, e Manuel Ferraz de Campos Sales, de 98 a 1902. Então, todo este capítulo estará tratando sobre as políticas econômicas trazidas ou aplicadas nestes governos, do Marechal Fonseca, Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, Prudente Moraes e Campos Sales. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo de História da Economia Brasileira.